Olá, oitavo ano, bom dia, bem-vindo de volta. Eu retorno às aulas nesse terceiro bimestre e hoje, primeiro dia de aula, e nós começamos também com aula de geografia. Estou com muita saudade de vocês, espero que vocês tenham descansado nessas férias, que vocês tenham aproveitado bastante, porque agora, nesse terceiro bimestre, é hora de a gente focar, tá bom? Nas atividades, nos estudos. Nós fizemos algumas mudanças, né, nesse semestre. Não sei se vocês assistiram o vídeo de apresentação de segunda-feira, mas nós reduzimos a quantidade de aulas que vocês têm no dia. Assim, os vídeos aqui ficam um pouco mais curtos, as aulas ficam menos cansativas, então vocês terão menos aulas, menos carga horária aqui no YouTube, tá bom? Entretanto, pessoal, é necessário que vocês acessem também essas aulas gravadas todos os dias, porque nessas aulas vocês terão acesso a conteúdos, vocês terão acesso a atividades para casa. Então, pessoal, não deixem de assistir às aulas todos os dias, tá bom? Pessoal, e nós vamos começar com a aula de hoje sem muita enrolação, tá? Nós já vamos começar com o conteúdo. Na, na sexta-feira nós teremos um encontro, né? Será a nossa live. Então, hoje a nossa aula gravada aqui já com conteúdo, tá bom? Pessoal, terceiro bimestre, né? Nós começamos então aqui o terceiro bimestre. Deixa eu ajeitar aqui para a gente. Nós começamos o terceiro bimestre já com conteúdo novo, tá? Terceiro bimestre, pessoal, nós começamos então com o capítulo 5, é o módulo 3 de vocês, e o capítulo 5 fala sobre a América anglo-saxônica. Então, o conteúdo do terceiro bimestre de geografia, tá? Dessa primeira parte será a América anglo-saxônica. Na segunda parte, no capítulo 6, nós estudaremos sobre a América Latina, beleza? Pessoal, e o que nós veremos hoje em específico? Nós veremos hoje sobre a regionalização do continente americano, sobre o que é essa América anglo-saxônica e essa América Latina. Esse conteúdo não é novo para a gente. Lá no primeiro bimestre, nas primeiras aulas desse ano, nós falamos sobre regionalização do continente americano. Nós dividimos o nosso continente segundo os critérios geográficos, lembram lá? E nos critérios geográficos, nós tínhamos a América do Norte, a América Central e a América do Sul, e nós dividimos a América segundo o critério histórico. E no critério histórico, nós temos a América Latina e a América anglo-saxônica. Então, quando nós falamos de América Latina e anglo-saxônica, nós estamos seguindo um critério histórico. É por isso que nessas aulas nós veremos muito sobre a história dessa região. Beleza? Pessoal, então, esse é o nosso conteúdo. Esse conteúdo está na sua página 4 e 5, tá? Do módulo 3 de Geografia. E aí, então, bora para a aula. Bom, pessoal, sobre o continente americano, o que nós podemos dizer aí sobre o continente americano? Primeiro, pessoal, é que ele é o segundo continente mais extenso do mundo. E por que o segundo continente mais extenso do mundo? Porque o primeiro é a Ásia. Lembra que a Ásia é gigantesca. A América é o segundo continente mais grande, né, de maior extensão territorial do mundo. Pessoal, ele estende-se no sentido longitudinal, tá bom? O que é esse longitudinal? No sentido norte a sul, tá? Então, de norte a sul, longitudinal, do Oceano Glacial Ártico até cerca de 1.000 quilômetros da Antártida. Pessoal, ou seja, ele vai do extremo norte ao extremo sul, tá? E é por isso, pessoal, que vai ser um continente, nós vamos ver mais para frente, rico em diversidade climática, em diversidade de vegetações, porque ele está em várias zonas térmicas
do nosso planeta. Beleza? Pessoal, ele é separado pelos demais continentes por dois grandes oceanos. E nós conhecemos bem esses oceanos, né? O Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Então, nós temos na porção leste, nós temos o Oceano Atlântico e na porção oeste, nós temos o Oceano Pacífico, tá? Lembrando que aqui no Brasil, né, nós só fazemos então a fronteira aqui com o Oceano Atlântico, no nosso litoral é para o Oceano Atlântico. É constituído por duas grandes porções continentais, a América do Norte e a América do Sul. E entre elas existe uma faixa estreita de terras chamada de Antilhas, né? Que com as Antilhas, que são as ilhas, formam a América Central. Pessoal, e atenção, quando nós falamos de América do Norte, América do Sul e América Central, nós estamos falando do critério geográfico, beleza? Eu trouxe um mapa aqui para a gente analisar. Ó, nesse mapa, pessoal, a gente consegue ver bem isso aqui. Ó. Nós temos aqui a América em relação ao restante do mundo, tá? Então, aqui, ó, nós temos aqui, desse rosa mais escuro, nós temos a América. Aqui nós temos a América do Norte, aqui a outra grande porção, que é a América do Sul, e aqui no centro nós temos a América Central. Então, essa regionalização que divide a América em três partes é aquela que nós chamamos de América do Norte, Central e Sul, é a do critério geográfico, beleza? Pessoal, e essa tal então de América Latina e América Anglo-Saxônica? Quando nós falamos de América Latina e América Anglo-Saxônica, nós estamos falando de duas regiões diferentes. Então, em vez da América ser dividida em três partes, ela vai ser dividida em duas, tá? Eu trouxe um mapa para exemplificar isso para a gente, ó. Aqui, nesse mapa aqui embaixo, vocês podem ver três cores. Vocês vão ver a cor azul, a cor laranja, a grande porção, então são duas grandes porções, a azul e a laranja, e no meio delas vocês vão ver lá um vermelho, não é? A azul é a América do Norte. A cor laranja aí, no mapa aqui de baixo, ele é então a América do Sul. O vermelho entre o América do Norte e a América do Sul é aquela parte que nós chamamos de América Central. Agora, pessoal, vejam a diferença para a regionalização segundo o critério histórico. Aqui nós vamos ver apenas duas cores. Nós temos um azul e nós temos um amarelo. No azul, nós temos a América anglo-saxônica, percebam que ela fica ao norte, e nós temos a América Latina de amarelo, e percebam que ela fica ao sul, tá? Então, olhem a diferença, pessoal. Existe uma diferença entre elas, tá? Muito cuidado, porque quando eu falo de América do Norte, esse azulzão aqui, pessoal, ó, nós falamos de três países: Canadá, Estados Unidos e México. Mas quando nós falamos de América anglo-saxônica, são compostos por apenas dois países, esse azul aqui, ó, Canadá e Estados Unidos. Quem ficou de fora? O México, pessoal. E muita atenção, porque no critério geográfico, nesse aqui, o México está junto com os Estados Unidos e Canadá, formando a América do Norte. Já no critério histórico, o México está junto com os outros países do Sul, formando a América Latina, tá bom? Então, pessoal, muita atenção nessa diferença entre o critério geográfico e o critério histórico. Pessoal, sobre a América do Norte, a América Latina e a América anglo-saxônica. Se nós considerarmos a língua falada e os traços culturais
impostos pelos colonizadores, a América pode ser dividida em dois grupos, né? Deixa eu colocar aqui, ó, a América anglo-saxônica e a América Latina, tá? E aí, pessoal, atenção nisso daqui, ó. A América anglo-saxônica, ela é formada pelo Canadá e pelos Estados Unidos. Como eu disse, pelos dois países. Já a América Latina, ela é formada pelo México, que lembra, pertence à América do Norte. Ela é formada por toda a América Central e a América do Sul, tá bom? Então, essa é a diferença. Pessoal, e por que desses nomes América anglo-saxônica e América Latina? Por causa da origem, tá? Da origem dos colonizadores dessa região. E aí, como eu disse, por causa da história, tá? Se nós pegarmos aqui, ó, essa região, esse mapa que eu coloquei, é a região da anglo-saxônica, os anglo-saxão, né? E quem eram esses povos, pessoal? Eram povos que habitavam o norte da Europa, principalmente ali a Alemanha, tá? Que vocês veem aí coloridinha, e a Inglaterra. Então, no norte da Europa viviam os povos que falavam o anglo-saxão, tá? Que era uma língua, a língua inglesa, tá? E é por isso que a América anglo-saxônica fala inglês. Quais são os países, né, os principais que falam inglês na América, no continente americano? Estados Unidos e Canadá. Todos os outros, ou grande parte dos outros, eles falam línguas latinas, né? E lembrando, pessoal, as línguas latinas aí nesse outro mapa é da região que eram conquistadas pelo Império Romano, né? Então era a Itália, a Espanha, Portugal. Então a gente vai ver que na América Latina os países falam português ou espanhol, tá bom? Porque foram colonizados por países de língua latina. E é por isso, pessoal, que a América recebe então esse nome, América Anglo-Saxônica, aquela região que foi conquistada pelos anglo-saxões, ou seja, de língua inglesa, e a América Latina, que foi aquela região conquistada pelos povos de língua latina, o português e o espanhol. Beleza? E aí, pessoal, nós temos uma diferença entre eles também, ó. Na região da anglo-saxônica, a religião predominante é a protestante. E já, pessoal, aqui na América Latina, nós vamos ter a religião predominante, a religião católica, tá? O catolicismo. Beleza? Pessoal, vamos avançar então. Aqui eu trouxe um mapa, né, sobre a América anglo-saxônica aqui, essa cor, né? Aqui nós temos a América anglo-saxônica e aqui embaixo, né, deixa eu mudar a cor aqui. E aqui embaixo nós temos, ficou clarinho, né? Mas nós temos aqui, ó, a América Latina. Beleza? Então, aqui a América Latina e aqui ao norte a América Anglo-Saxônica. Então, bora lá, pessoal. Vamos falar um pouco sobre a história dessa região, né? Da América Anglo-Saxônica e América Latina. Primeiro, pessoal, a gente precisa saber que o continente americano ele foi colonizado e organizado para atender às exigências e aos interesses lá do período comercial. Lembra lá do capitalismo comercial, a primeira fase do capitalismo. Então, pessoal, é a partir dos séculos XV e XVI, quando surgem os estados-nação, né? Lá na Europa, que surgem os estados organizados com esses nomes que nós conhecemos hoje, Alemanha, Itália, França, Espanha, Portugal, Inglaterra. Esses países começam então a colonizar outras regiões, né, e transformar essas regiões em colônias. E essas colônias
elas produziam, né, bens para suas metrópoles, né? Isso então era a forma de organização desse período, né, do capitalismo comercial. Vocês já viram isso lá em história, né? Pessoal, utilizavam mão de obra escrava, né? A gente vê a mão de obra escrava que era utilizada era dos indígenas. Isso aconteceu aqui no Brasil. Então, a primeira mão de obra escrava era dos índios. E depois, né, no século XVIII, passa-se a usar a mão de obra escrava dos africanos, né, dos negros. E essa colonização era baseada, pessoal, principalmente, né, em quê? Na retirada de riquezas naturais. Ou seja, então essas colônias que onde nós retirávamos as riquezas e o trabalho era escravo, nós chamávamos essa região, pessoal, e aí muita atenção nisso, de colônia de exploração, tá bom? E quem foi colônia de exploração? Pessoal, quem foi colônia de exploração foi a América Latina, tá? E é não à toa, pessoal, por ser explorada por vários séculos, a América Latina, ela vai se tornar no futuro, nesse capitalismo nosso de hoje, países subdesenvolvidos, tá? Mas havia uma forma diferente de colonização, que não a colônia de exploração. Havia, pessoal, a colonização de povoamento. E essa colonização, ela foi posta em prática onde? Nos Estados Unidos e no Canadá, tá? Pelos ingleses. Pessoal, e não é só porque os ingleses foram melhores, não, tá? Do que os portugueses, do que os espanhóis. É porque o Canadá e os Estados Unidos apresentam um clima muito parecido com o da Europa. Então, tudo que se podia plantar nessa região já se tinha na Europa, diferente daquilo nas regiões da América Latina, porque os produtos que podiam ser cultivados aqui eram muito diferentes da Europa. Então, por isso que eles exploravam mais essa região que era diferente daquilo que eles já tinham. Já nos Estados Unidos e no Canadá, como o clima era muito parecido, eles começaram então a fazer uma colônia de povoamento. Então percebam, muito diferente da colonização da América Latina. Foi assim, pessoal, que surgiram na América anglo-saxônica as 13 colônias, tá? Eram 13 povoados, então, formados na costa dos Estados Unidos e do Canadá, tá? No Oceano Atlântico, que passou a ser chamado de Nova Inglaterra. E os habitantes dessa região, eles praticavam ali a agropecuária, principalmente a agropecuária de subsistência, beleza? Então, pessoal, aqui, ó, aqui nós temos as 13 colônias, né, que eram formadas, como eu disse, na costa oeste, né, aqui, ó, o Oceano Atlântico, dos Estados Unidos e do Canadá, beleza? E é formado, então, as 13 colônias. Pessoal, essas 13 colônias que vão dar origens a estados famosos nos Estados Unidos, como a Virgínia, Geórgia, Carolina do Sul, a Pensilvânia, Nova Jersey, né? A Nova York, né? A Massachusetts. Então, vários estados aí de hoje, né? Famosos nos Estados Unidos, pertenceram a essas 13 colônias que haviam sido formadas ali no litoral entre Canadá e Estados Unidos. Beleza? Pessoal, os franceses. Os franceses também povoaram essa região, né, da América Anglo-Saxônica. Não foi só os Estados Unidos, e eles habitaram principalmente o sudeste do Canadá, tá? Região que ficou conhecida, pessoal, como a Nova França. Por isso, pessoal, e muita atenção no que eu vou dizer agora, o Canadá tem duas línguas oficiais, o inglês e o francês.
existe uma grande parte do Canadá em que as pessoas não falam inglês, elas falam francês. É por isso que todo documento oficial do Canadá sai nas duas línguas, tanto no inglês quanto no francês, tá bom? Então, muita atenção nisso, porque o Canadá tem duas línguas oficiais, porque ele foi colonizado tanto pelos ingleses quanto pelos franceses, tá? E por isso ele fala duas línguas diferentes, o inglês e o francês, beleza? Pessoal, as colônias do sul, né, de clima subtropical, ela favorecia o desenvolvimento de culturas agrícolas e atendiam, né, aos interesses do mercado europeu. E aí eu disse, essa América Latina ela vai se diferenciar muito da América anglo-saxônica e ela vai se tornar os países subdesenvolvidos, porque elas serão muito exploradas, né? Essa região será muito explorada pelas colônias europeias desse período. Pessoal, e atenção pelas relações de dependência da América. Apesar, né, dos países terem conquistado sua independência política, ou seja, hoje, grande parte dos países da América serem independentes politicamente, e aí, pessoal, grande parte, porque ainda existem países na América que são colônias, tá bom? Nós temos uma grande influência e uma dependência econômica e às vezes até cultural. Exemplo, os Estados Unidos, ele é uma grande potência mundial. Nós comentaremos isso para aulas mais adiante. Tanto, pessoal, em termos econômicos quanto culturais. Por isso, olha quantos fast foods nós temos nos Estados Unidos aqui no Brasil. Olha o aspecto cultural, olha a influência que os filmes de Hollywood, que são produzidos nos Estados Unidos, têm aqui no Brasil. Olha a língua. Por que, que o inglês é uma língua obrigatória no Brasil? Por causa dessa grande influência que o Brasil ainda sofre, tá? Dos Estados Unidos, dessa dependência tanto econômica quanto cultural. E os valores, né, culturais norte-americanos estão presentes não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Estão impressos na forma de vestir, na música, na alimentação e em vários outros elementos, tá bom? Então, pessoal, basicamente era isso, né, que eu queria trazer para vocês. Eu estou deixando para vocês hoje uma atividade homework, tá? Então, lá no Google Classroom. Então, finalizado essa aula aqui, vocês vão lá para a plataforma agora do Google Classroom. Eu deixei para vocês uma atividade lá. Façam essa atividade, pessoal, ainda hoje e me mandem também lá pela plataforma do Google Classroom, tá bom? Vocês vão entrar lá no tópico de atividades, clicar no tópico de atividade de geografia. Eu coloquei com a data de hoje, tá? A nossa atividade. Cliquem na atividade, anexem então lá a que vocês fizeram essa atividade. É um formulário. Entrem lá no link, preencham, tá bom? O formulário, respondam lá as questões, porque já está valendo nota de participação de vocês. Lembrando, pessoal, que vocês terão nota de participação de três formas. As atividades de diagnose, que nós faremos duas nesse bimestre, uma no início de setembro, tá bom? E a outra no final de setembro, né? Ou seja, na metade do terceiro bimestre e no final do terceiro bimestre, cada uma valendo 2,5 pontos, um total de 5 pontos. Vocês terão, pessoal, serão avaliados nas atividades de homework, por isso não deixem de fazer, tá bom? Que vai estar valendo 3 pontos para vocês. E a outra avaliação é a participação nas nossas lives. Toda live agora, pessoal, eu vou estar anotando aqueles alunos que estavam presentes e que estão participando, tá? Então, é importante que vocês estejam presentes em todas as lives e, mais do que isso, que vocês participem das aulas, perguntem, participem junto com os professores, tá bom? Pessoal, no mais, eu desejo a vocês
um ótimo terceiro bimestre. Qualquer coisa, podem procurar os professores. Nós estamos à disposição de vocês, atentos aí quais serão as novas resoluções, né, que o Conselho Estadual de Educação passará para nós e quem sabe voltar o mais breve possível. Enquanto nós não voltamos às nossas aulas presenciais, a gente continua por aqui, pelo YouTube, pelas lives, no Google Classroom, né? Fazendo um ensino de qualidade, tá bom? Para isso, pessoal, nós contamos também com o compromisso, com a seriedade de vocês. Oitavo ano, abraços, fiquem com Deus e até sexta-feira nossa live. Tchau, tchau, pessoal. Fica com Deus. Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo. Espero que vocês tenham descansado, aproveitado bastante aí esse período de férias, um período aí para colocar as coisas no lugar, os pensamentos, descansar, se divertir. E agora, hoje, nós estamos aí iniciando um novo ciclo. Ciclo esse que é o terceiro bimestre. Como vocês já sabem, nós estamos fazendo essa retomada aí de forma remota, né? De forma virtual. Continuamos aí com a nossa ensino à distância. Reiterar aqui com vocês o compromisso, né, de sempre, né, mesmo que seja, né, remoto, mesmo que nós continuamos, né, de forma virtual, nós precisamos ter um compromisso aí com os estudos e com as entregas, enfim, né? Já falamos sobre isso. E bem-vindos novamente a esse canal, a esses momentos que iremos compartilhar por aqui, pelos vídeos e pelas lives, e pelo Classroom e pelo WhatsApp, tá? Continuamos aí com essa forma de estudo, tá? E deixo aqui o meu carinho para vocês e a minha disposição, minha disponibilidade em estar auxiliando-os o que for necessário, tá bom? Hoje nós estamos iniciando aí gramática, vocativo. Eu já falei muito sobre o vocativo porque no bimestre passado nós estudamos aposto. E o aposto, ele anda coladinho com o vocativo, tá? Na maioria das gramáticas, inclusive, o estudo dos dois vem junto. Ele estuda o vocativo junto com o aposto. Aqui nós fizemos aí de forma separada. Então, estudamos o aposto e agora estaremos estudando o vocativo. Mas quando eu expliquei para vocês aposto, quando falamos sobre o aposto, eu citei muito o vocativo. Então, não é uma palavra estranha, não é um termo que vocês nunca tenham escutado, nunca tenham lido, não é de conhecimento de vocês, tá bom? Seguindo aí, né, o nosso dia hoje, a nossa aula, vou abrir para vocês aqui um slide com a conceituação, como a gente sempre trabalha, a questão da conceituação, da exemplificação e depois colocar em prática, né, nos primeiros momentos. Depois, né, nós exploramos isso mais durante as lives, vai funcionar do mesmo jeito, e aí é aquele momento para tirar dúvida, para conversar, para colocar exemplos, para fazer algo mais interativo. Até porque essa parte aqui fica gravada para qualquer momento que vocês quiserem voltar e tirar dúvida, ela tá aqui. Então vamos seguir aí, ler um pouquinho, né, sobre essa questão aí do início das nossas aulas. Então, meninos, o vocativo, ele vem de invocar. Esse invocar, né, ele remete também a chamar, né? Eu vou chamar, eu vou fazer um chamamento. Então, o principal objetivo do vocativo, né,
é o quê? É fazer esse chamamento. É um termo que indica essa ação de chamar, de invocar, de interpelar, né? A interpelação, né? E essa pessoa pode ser real ou fictícia. Ah, mas como que é esse chamamento? Como que eu vou chamar? É falar, vem aqui? Não, nós vamos entender como que é esse chamamento, tá? Quando eu colocar aí para vocês os exemplos. O que vocês têm que ter em mente? O vocativo é um termo, tá? Da análise sintática, em que o objetivo dele é fazer um chamamento. Então, sempre liguem aí o vocativo a chamamento, tá? Então, ele é isolado por vírgulas. Quando a pausa for curta ou com o ponto de exclamação, interrogação ou as reticências. E aí, né, e isso quando a pausa for longa, né, que nós teremos o ponto de interrogação, de exclamação ou as reticências. Quando a gente fala geralmente, significa o quê? Que nem sempre ele vai estar isolado por vírgulas. Então, ele pode aparecer também com ponto de exclamação, ponto de interrogação ou reticências. Vamos dar uma olhada aqui nos exemplos, porque ele fica mais fácil visualizar essa conceituação. Então, olha só, o vocativo, ele pode aparecer onde? No início, no meio ou no fim das frases. Mas ele não possui qualquer relação sintática com os outros termos da oração. Ele é um termo que é independente. Ele não pertence a sujeito, ele não pertence ao predicado, ou seja, o vocativo ele é um termo da oração, né? Nós estamos em análise sintática. O que é análise sintática? É como os termos da oração eles se relacionam. Nesse caso aí, o vocativo ele é independente, ele funciona sozinho, não precisa de ninguém para viver, para existir, tá? Seguindo aí com os exemplos, né? Acho que agora fica um pouquinho mais claro para quem ainda está com dúvida. Olha só, filho, estou aqui te esperando. Nós temos aí, né, uma coloração meio roxa, filho. Filho é o vocativo, é o quê? É o chamamento. Você tá o quê? Chamando. Filho, estou te esperando. Vem no início da frase. Ó Pedro, você não pode parar com esse barulho todo? Novamente, você chamou, né? Ó Pedro. Espera, meu amor, que eu estou chegando. Meu amor é o quê? É o vocativo, é o chamamento. Nesse exemplo aí, ele veio separado por vírgulas e no meio da frase. Venha, Felipe, está na hora de dormir. Felipe, vocativo, e está no meio da frase. Felipe é um chamamento, ele não precisa de ninguém aí para viver, como eu falei para vocês, né, dentro da análise sintática. Ele é um termo independente. Não coma tão depressa, menino. Menina é o vocativo e está no final da frase, da oração. Você viu a confusão no recreio, professora? De novo aí nós temos o quê? Um vocativo, um chamamento, e agora ele está no final da frase, no final da oração. Ele tem um ponto aí de interrogação. Ah, filha, que birra desnecessária. Início da oração, chamamento. Ah, filha, está chamando, está invocando. E por fim, aí nós temos uma frase não verbal, ou seja, não tem ação verbal, que é composta somente por um vocativo. Crianças. Crianças, né? Teve uma exclamação, teve um chamamento. Resumindo tudo aqui, de início aqui eu quero que vocês tenham em mente, que vocês organizem aí, né, a questão das ideias e da formulação de conceitos. Liguem a palavra vocativo ao que? Primeiro, está dentro de análise sintática, ponto. Segundo,
É um termo da oração. Se está dentro da análise sintática, é um termo da oração. Esse termo da oração, ele é independente, ele não depende dos outros termos para ter sentido, para ter significado. E, por fim, liguem o vocativo a chamamento, porque é um chamamento, você está invocando, você está chamando. Então, com esse princípio que eu citei agora, vocês já conseguem aí, identificar e separar aí os vocativos aí das orações, né, dos demais termos que aparecem dentro aí, né, das orações, isso dentro da análise sintática. A proposição de exercício é essa que aparece no livro de vocês. Tem também explicação, tá? Tem exemplos de vocativo aí. Então, vocês têm duas fontes aí para pesquisa e para estudo. Esses slides que eu coloquei e o livro de vocês. Então, aqui é onde começam os exercícios. Então, continua a mesma forma. Normalmente vem textos, vem poemas, vem fragmentos para que possam ser analisados e depois os exercícios referentes. Então, no início aqui nós temos um poema do Ferreira Goulart e exercícios, né, basicamente aí de interpretação, tá? Desse poema. Vou pegar uma caneta. Errado, gente. Pronto, peguei a caneta. Seguindo aqui, aí aqui é onde que eu falei para vocês, aqui na página 21, que tem as explicações. Então, essas explicações aqui, nesse primeiro momento, eu nem vou ler elas com vocês, tá? Vou deixar que vocês observem elas aí, marquem o que, né, for necessário e nas lives a gente conversa sobre ela, tá? Sobre elas. Aqui seguem os exercícios, tudo ainda dentro do quê? Do vocativo. Nós ainda estamos dentro do vocativo, tá? Aqui tem falando aqui, esse textinho aqui é bem interessante porque ele faz um resumo aí do que nós já estudamos. A posse explicativo, modo imperativo e o vocativo agora, tá? Seguindo aí, nós temos aí o praticando, temos aí a tirinha aí, né, do Menino Maluquinho. Aqui nós temos um texto do Carlos Drummond de Andrade. Aí aqui segue aqui também os exercícios que finalizam aqui na página 24. Ah, professora, mas a página 20 e 24? Sim, porque nós, na próxima aula, nós iremos corrigir esses exercícios. E aí nós já começaremos, nós ainda falaremos sobre o vocativo, mas a gente já vai estar partindo para outra conceituação, tá? Diferente aqui voltar aqui no início, do vocativo, tá? Então, esses são os exercícios. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só me procurar, tá? Que eu estou à disposição para estar ajudando, para estar respondendo, para estar tirando as dúvidas de vocês, tá bom, meninos? Beijo para todos vocês, uma ótima semana, tudo de bom e até a próxima aula. Tchau, tchau!